eu me lembro de um filme que marcou um pouco a minha geração, que se chama O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. Este ano me remeto a este filme porque era um grupo de jovens, um grupo de universitários que acabam de sair do college e eles vão a diferentes caminhos a partir da sua formatura, né? E este primeiro ano da vida desses jovens é um ano que marca profundamente os caminhos que eles vão assumir. Então, os rumos que eles vão tomar, as situações que eles vão viver, e que são situações que os colocam de frente com o futuro e com a maturidade também. Então, este ano de 2020, eu entendo como um ano que marcou e vai marcar as nossas gerações, certamente a todos nós. E daqui para frente, tudo vai ser um pouco diferente, né? Se não muito diferente, né? Porque temos um aprendizado que nós talvez jamais teríamos tido em outras condições. Nós aprendemos muito, e as nossas universidades também aprenderam, além de terem transmitido o conhecimento e de terem continuado a sua função social. Eu tenho sempre repetido a frase do professor Antônio Nova, que a universidade é a única instituição social capaz de fazer o que nenhuma outra instituição é capaz. E talvez, diante desta pandemia, as universidades, especialmente as universidades públicas, elas assumiram um papel que talvez nenhuma outra instituição tenha conseguido assumir. Diante de um momento em que novamente nós vemos o aumento do número de dados e o sofrimento das nossas equipes, das equipes das nossas universidades, especialmente aquelas universidades que têm hospital universitário e que têm uma forte inserção na área da saúde, nós temos que dizer que os próximos anos serão marcados, e em especial o ano de 2022, certamente muito marcado até 2022 por este ano de 2020, por essas mudanças que ocorreram nas nossas vidas e nas nossas universidades. Eu penso que, como chegaremos em 2022, acredito que uma universidade muito mais socialmente referenciada, voltada para a sociedade, para a solução dos problemas da sociedade. É como demonstramos esse ano que somos, mas ficou muito mais evidente, inclusive para a própria sociedade, o papel que nós cumprimos nos referenciando nessa sociedade e, ao mesmo tempo, buscando a solução dos problemas e também buscando o desenvolvimento social e econômico. Penso que nós também temos um exercício importante nesse ano de 2020, que foi o exercício da cooperação. A cooperação e não a competição. Embora nós estejamos vendo outros setores da nossa sociedade competindo, especialmente o setor político, político partidário, nós vemos as nossas universidades muito mais atuantes na cooperação. É tempo de cooperar, não é tempo de nos dispersarmos. Nós temos que reunir todas as nossas forças, todas as nossas capacidades instaladas para realmente solucionarmos os problemas e melhorarmos a vida humana. E acredito que nossas universidades fizeram isso e chegarão em 2022 fazendo muito mais neste sentido. O outro ponto, claro, sempre dedicadas à pesquisa e ao ensino.
nós avançamos muito na interação entre nossas universidades e no interior da nossa universidade a partir das tecnologias de informação, a partir das novas metodologias, e nós inserimos isso no nosso cotidiano e nas nossas vidas. Esse ponto, acredito, não tem mais volta. Nós chegamos realmente num momento de muito avanço. E, finalmente, professor Jacques, eu quero falar sobre a sustentação e a sustentabilidade. As nossas universidades, de uma certa forma, também mostraram para a sociedade a importância de continuarmos o trabalho e termos o apoio à sustentabilidade. Então, vimos recentemente, felizmente, a questão da FAPESP e até das nossas universidades estaduais, e o quanto a nossa comunidade científica se mobilizou e tem se mobilizado para demonstrar e mostrar para a sociedade o quanto elas são importantes, como aquele maestro numa orquestra, né? Se nós, muitas vezes, o maestro está lá conduzindo a orquestra e as pessoas não imaginam a importância e o significado desse maestro, mas basta retirar o maestro que a orquestra começa a tocar desordenadamente e de maneira bastante errada e sem rumo. Então, as nossas universidades, elas orquestram e continuarão fazendo esse papel. A sustentabilidade delas, portanto, é fundamental para que nós continuemos. Eu quero parabenizar pelo projeto Métricas, parabenizar todos os participantes e concluintes do curso, dizer que tenho certeza que o projeto atinge os seus objetivos e as nossas universidades estão dando uma contribuição importante com a liderança do professor Jacques Markovitch e que continuemos, né? É mais uma etapa que nós cumprimos e nós vamos continuar juntos. Espero que, mais ainda, exercitando a interação, a cooperação e a sustentação das nossas universidades. Muito obrigada, professor. Se nós pensarmos, né, a universidade e a sociedade, principalmente nesse momento que nós vivemos, né, são, tanto as universidades quanto a sociedade, são diversas e possuem complementariedade. Neste sentido, é que a sociedade ela tem muitas expectativas em relação às universidades. E a sociedade tem essa esperança em relação às universidades. E principalmente as universidades públicas, que precisam prestar contas à sociedade. E os indicadores de desempenho ajudam nesse processo, inclusive de registrar e dar transparência à sua missão, a missão da universidade, de formar pessoas, de gerar conhecimentos. E, além disso, né, os indicadores, eles ajudam muito na reflexão e, em especial, ajuda muito a compreender e aprofundar o conhecimento institucional. E, através de métricas, é possível ter a comparação ou certa base com outras instituições, tanto nacionais quanto internacionais. Agora, nós vamos para o FISCAR, né? Para o nosso ambiente. Foram incorporados indicadores provenientes dos rankings de universidades, tipo o RUF, que é aquele ranking da Folha, o THE, o QS, foram incorporados no relatório de gestão da universidade, da UFSCar. Já em 2020, foi ampliado o seu uso, o uso desses indicadores, e eles foram incorporados por áreas de conhecimento, provenientes do ranking QS.
E o uso dos rankings no relatório de gestão foi uma iniciativa da equipe de 2018 a 2020, mas também foi uma solicitação, e a universidade seguiu essa sugestão, essa solicitação do seu conselho curador, né? Para que se fizesse uma ampliação e a incorporação dos indicadores por área de conhecimento. E, nesse sentido, a universidade pensou, como nós vamos seguir daí para frente? Qual a nossa ambição para um horizonte maior? Por exemplo, para um horizonte do ano de 2022. Então, para 2022, depois de ampla discussão entre membros da equipe e a universidade, é consolidar entre as 10 melhores universidades do Brasil, segundo os rankings, THE, QS e RUF. Mas para um horizonte futuro mais longo, pode ser, e isso a gente já está estruturando, ampliar a percentagem de cursos da UFSCar avaliados que foram classificados os 10 melhores do Brasil. De 52%, nós passarmos para 70%, segundo aí o ranking RUF. Também, ampliar também o número de áreas em que a UFSCar teve classificação entre os 500 melhores do mundo, de 9 para 15, num total de 48 áreas. Com isso, essa iniciativa desse primeiro curso de atualização sobre métricas de desempenho acadêmico e comparações internacionais foi muito importante nesse nosso processo. E os participantes da UFSCar vão dar suas contribuições para que realmente a gente possa seguir essa ambição da UFSCar para o futuro. Nesse sentido, o que já foi, inclusive, proposta, construída, estruturada durante o próprio curso, foi a elaboração de quê? Dessa proposta de implantação de uma unidade de inteligência acadêmica, voltada para acompanhamento dos rankings, tanto do fornecimento de dados, divulgação de resultados e análises estratégicas, ou seja, uma proposta já estruturada para que a gente possa estar conduzindo. Então, o nosso próximo PDI vai estar aí considerando esses indicadores. E em andamento já está o desenvolvimento de repositórios de publicações e de dados de pesquisa, além de base referencial de publicações, para que a gente possa aumentar a visibilidade da instituição, né, no Brasil, no mundo como um todo, via web. E, por fim, o projeto Métricas contribuiu e foi importante, porque deu maior divulgação e entendimento sobre os rankings de universidades. Possibilitou a capacitação de membros da UFSCar para análise e interpretação dos rankings, que possam ajudar na gestão da universidade, ajudar na identificação das suas prioridades, na identificação dos seus caminhos. Fomentou também uma rede de pessoas de várias universidades interessadas no uso desses rankings. Essa troca, essa colaboração fortalece todo o processo, né? Muito importante esse momento aí de constituição de rede, de troca de informação, de troca de conhecimentos, para que a gente possa sempre avançar no uso desses rankings. E ao surgimento, né? E, claro, de ideias para melhorar realmente, a partir dessas trocas todas, o uso desses rankings na condução das universidades. E que possamos, a partir desse curso, né, continuar aprimorando o uso de indicadores como grandes aliados da universidade. Com isso,
faz com que a universidade, nesse futuro complexo, incerto, possa buscar sua melhoria contínua na avaliação do seu desempenho acadêmico e, com isso, também na avaliação da sua interação com a sociedade, buscando caminhos melhores, buscando soluções criativas para a realização da sua missão. Precisamos, sim, mostrar a importância desse projeto Métricas para a consolidação das atividades dessas universidades públicas, mas não também públicas, acho que todo o ensino superior aqui no estado de São Paulo e ensino superior no nosso país. Eu acho que aprendemos que a gestão de uma instituição, inclusive de uma instituição de ensino, é fundamental que nessa gestão nós tenhamos uma avaliação contínua e constante para o seu aprimoramento e a sua qualidade. Principalmente depois da Grande Guerra, isso foi uma realidade. As universidades atrasaram um pouco nessa abordagem, particularmente as universidades brasileiras, mas eu me lembro muito bem, já no fim da década de 80, aqui na Universidade de São Paulo, na gestão do professor Goldenberg, nós fizemos a nossa primeira avaliação interna da universidade. Logicamente, foi um problema, tivemos consequências bastante difíceis, a inexperiência, e ficou comprovado já em 88 a necessidade de se compreender melhor e de se ter métricas mais robustas para essa avaliação. Métricas que não podem ser tão simplificadas, porque acabam induzindo dados errados. Então, a USP já tem quase 35 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência de avaliação, e estamos continuando a aprender. Mas o ponto fundamental é que a avaliação sempre está baseada em indicadores. A avaliação sempre é feita através de indicadores. E esses indicadores têm um certo peso, uma certa importância, uma certa definição do que acaba refletindo o que nós, gestores, entendemos da nossa universidade. Neste século, começou a se tornar muito mais importante, muito mais reconhecido, as avaliações feitas por entidades internacionais ou mesmo nacionais, no caso da Folha de São Paulo. Só que lembrando que cada uma dessas avaliações, cada um desses rankings internacionais ou nacionais tem o seu viés. E cabe a nós, gestores, entendermos bem esses indicadores e vermos quais são os mais importantes para a nossa instituição. É chato falar, eu tive que falar ontem para o repórter que eu, como reitor de uma universidade brasileira, uma universidade pública brasileira, com os problemas que o Brasil tem, eu prefiro atender não às métricas dos rankings internacionais, mas às métricas que o nosso país, e no caso particular, o Estado de São Paulo, define como prioritárias para atender aos anseios da sociedade paulista e da sociedade brasileira. Então, dito isso, eu mostro como é importante começarmos a pensar nessas métricas, começarmos a entender de uma maneira mais proativa e continuar discutindo esses temas de uma forma um pouco menos empíricas e mais científicas. Que as métricas também não são para satisfazer a nós, universidades, o que nós queremos.
As métricas têm que ser para satisfazer o que a sociedade considera como importante, o que a sociedade considera como fundamental, o que ela defende. Por isso que eu acho que este projeto está ajudando, eu tenho certeza que não somente a Universidade de São Paulo, mas todas as instituições que estão envolvidas, a refletir, a definir, a internalizar essas informações, e a nossa comissão permanente de avaliação, a nossa comissão de avaliação docente, a nossa comissão de avaliação institucional, elas estão utilizando isto para as avaliações. Nós já estamos começando, nós estamos no processo de avaliação docente, não sei se todos sabem, nós já começamos, os docentes até o fim desse mês, para apresentar os seus projetos para uma avaliação. Logicamente, também, nesse caso, nós vamos conseguir, nessa avaliação, ter um benefício, uma eventual progressão para os docentes melhor avaliados. Mas, novamente, as métricas estão sendo discutidas, e essas métricas estão sendo discutidas, no caso de uma universidade grande como a USP, não de uma maneira centralizada, porque os interesses de uma escola de comunicação e artes certamente são distintas, não conflitantes, mas distintas de uma escola politécnica ou de uma faculdade de medicina. Então, nós estamos também permitindo que essa visão de métricas, e por isso que o trabalho do Aloísio, que coordena o nosso escritório de gestão de indicadores, é muito árduo, porque ele tem que discutir, dialogar com esses diversos parceiros. Soraya levantou um aspecto muito importante. No momento que nós estamos vivendo, eu não vou discutir esse momento, nós vamos ter que atualizar as métricas que nós estávamos usando até o ano passado. Porque nesse novo panorama que apareceu para as universidades, com desafios que nós não imaginávamos ter há 10 meses atrás, como é que eu vou poder fazer uma avaliação docente imaginando a situação de dezembro de 2019? Nós vamos ter que nos atualizar, refletir e, felizmente, o projeto já nos deu muitos frutos, adaptar a situação atual ao que nós tivemos, o que nós tínhamos num passado recente. Então, eu acho que concordo com a Soraya, o desafio agora é maior, temos que fazer uma rápida, uma imediata adequação. Nós não podemos, numa avaliação, ter indicadores, vamos dizer, estáticos, mas eles têm que ser continuamente atualizados e respondendo às angústias da sociedade. Porque também, da mesma forma, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, nós não estávamos preocupados com indicadores de sustentabilidade que estamos preocupados hoje. Então, essa realidade, esse dinamismo, essa complexidade é a beleza das nossas atividades de avaliação através de indicadores robustos. Muito obrigado aos membros desse projeto, atualmente apoiado pela FAPESP. Eu tenho certeza que os resultados, professor Jacques, nós já estamos usufruindo. Parabéns a toda a equipe. O que eu acho que é fundamental é criar esta cultura, né, de indicadores, de dados. A gente tem hoje em dia muitos dados, muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo pouca gente se dedicando a estudar esses dados com mais cuidado. Então aqui o professor Jacques já deu uma sugestão de como a gente pode, né, aprimorar, melhorar. Eu naturalmente deixo como sugestão já de antemão que a gente consiga de alguma maneira financiar essas pesquisas, criar um consórcio e abrir editais, né, chamadas para que os pesquisadores e as pessoas possam realmente buscar alguns aspectos desses dados que estão disponíveis para a gente poder avançar, tanto do ponto de vista de ciência básica, como de indicadores práticos para as nossas universidades. Mas, naturalmente, temos aqui
o novo grupo de gestores que entrará com ânimo, com gás, que eu acho que é importante aproveitar. Além disso, toda esta turma que se formou, que realmente tem um valor incrível, né? Não podemos deixar, e eu acho que isso é uma tarefa importante de todos os participantes, de não deixar essa turma se dispersar, simplesmente ter mais digamos assim, um certificado no seu currículo e seguir em frente. Nós precisamos manter essa turma unida, participando, discutindo, dando ideias, e para essa é a força, de fato, do poder do networking, das possibilidades que hoje a gente tem. Então, eu acredito que estimulando todo esse conjunto de pesquisadores para que possam aproveitar e usar esse conhecimento para ideias práticas, acho que seria um caminho interessante que a gente poderia perseguir, seja via FAPESP ou seja mesmo internamente dentro das universidades, ou via CRUESP, ou via, não sei, de alguma maneira que a gente possa eventualmente imaginar chamadas públicas para pesquisas usando dados e indicadores para as universidades. Nós temos muito para fazer. Acho que o Varran, todos já colocaram, e aqui vocês estão cansados de saber isso. O Varran deu o exemplo aí do prêmio Nobel, mas nós temos, por exemplo, aqui um dilema, né? Eu acabei de mencionar. Eu vou levar meu filho lá na escola. A escola ele passou num vestibular de uma escola pública que é da universidade. Eu não vi um indicador em nenhum lugar do mundo que apareça aí a participação das universidades no ensino público, no ensino médio, no ensino fundamental. Não existem indicadores onde a gente tem aí a força das universidades na área de saúde, como nós temos presença forte aqui no Brasil, como as universidades atuam na extensão e na cultura. Em nosso país, assim como em muitos lugares da América Latina, as universidades são fundamentais para a promoção cultural das suas cidades, dos seus ambientes, e isso não entra nos indicadores convencionais. Então, temos aí uma avenida infinita de possibilidades para trabalhar, aprimorar e, inclusive, sugerir aprimoramentos e mudanças. Eu acho que a gente tem aí um caminho muito bem iniciado, que terá frutos e terá presença nas diferentes universidades. Eu acho fundamental aqui, a gente naturalmente, o projeto é baseado em São Paulo, mas eu também queria louvar aí a iniciativa de trazer gente de diferentes lugares. Vi aqui pessoas do Paraná, meu amigo Antônio Gomes, né? Estamos aqui vários físicos infiltrados, né? O Antônio Gomes lá de Fortaleza. Tem muita gente realmente interessada no assunto e que pode realmente dar frutos em diferentes ambientes e diferentes locais. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para cumprimentar a todos os participantes do curso, agradecer novamente ao professor Jacques e toda a equipe que tem se desenvolvido esse projeto Métricas de maneira exemplar, e agradecer a todos vocês pela defesa da universidade, da educação, como o bem maior para o nosso país. Muito obrigado. Os rankings vieram para ficar. Eu lembro no começo, quando os primeiros surgiram, né, e as primeiras falas eram muito semelhantes ao que o Varran apontou. Os rankings são enviesados. E a minha resposta sempre foi: fechar os olhos para esses rankings também é um enviesamento. Então, nós precisamos discutir, conhecê-los, dissecá-los, aperfeiçoá-los ou construirmos nossos próprios rankings a partir de novos indicadores. O ato de comparar, ele está no nosso dia, é uma atividade racional do ser humano. Nós comparamos todos os dias. E comparar é científico. Nós sempre comparamos, né, buscando estabelecer correlações, semelhanças. Isso é científico. Entretanto, comparar coisas incomparáveis não é científico.
Então, por isso que é importante desse curso, eu espero que ele tenha dado essa maturidade, justamente de discutir, né, se aquela comparação é adequada, né, se a métrica é adequada. E eu não iria falar disso, mas o Vahan me estimulou a falar de algo, de uma metáfora que eu sempre bati em conselho universitário, ainda quando conselheiros, né, conselheiro do Conselho Universitário da Unesp, que é uma metáfora que a Eunice Duran, um diálogo da Eunice Duran, né, uma professora aposentada da USP, um diálogo dela com o professor da Politécnica, no debate, né, a respeito de como avaliar, né, de forma semelhante, com métricas semelhantes, né, um professor, né, da área de humanidades com um professor que constrói pontes na Politécnica. Então, e a metáfora que eu coloquei isso em conselho universitário foi justamente essa, a metáfora das cestas de frutas. Né? Ou seja, as bananas têm que ser comparadas com as bananas. Banana maçã, banana nanica, as maçãs têm que ser separadas e comparadas entre as maçãs. Aí uma professora, uma professora do Instituto de Artes, uma americana que já estava no Brasil há muitos anos, ela pediu a palavra, falou: professor, eu gostei muito dessa metáfora, porque nós aqui do Instituto de Artes somos o abacaxi. Ou seja, essa era a demonstração clara, né, de quão perversa é a comparação feita em situações que não é permitido realizar, pelo menos com as mesmas métricas. Então, agradeço aí o Vahan de ter me feito lembrar da Eunice Duran e dessa metáfora. O que eu queria... É claro que todos nós gostaríamos muito e ficamos felizes quando as nossas universidades estão no topo do ranking ou estão bem ranqueadas. Ainda mais, como eu também o Vahan disse, se a nossa universidade, se o nosso país, a educação é uma commodity. Essa não é a nossa realidade, felizmente, né, aqui no Brasil, pelo menos quando estamos tratando de universidades públicas no Estado e no país como um todo. Né? Mas o foco principal, eu acredito que tenha que ser, e é aqui que eu enxergo a primeira atuação de vocês no dia a dia, é na autorreflexão. Né? A partir desses dados, fazer uma reflexão sistemática, né? Na perspectiva de desenhos e de estabelecimento de políticas de mudanças no seio da universidade. Eu acho que o ranking tem que ser uma consequência. Né? Eu acho que temos que discutir, temos que debatê-los, enxergar os enviesamentos, enxergar se a métrica está adequada, né? E esperar, claro, todos nós desejamos sempre estar bem ranqueado lá na frente como uma consequência do nosso bom trabalho na formação de pessoas e de pesquisadores nas nossas instituições. Então, tenho certeza que isso será muito útil, né? Isso que eu quero, isso aqui é o conhecimento gerado nesse curso, né? Para essa atividade. Na Unesp nós criamos nessa gestão a comissão de rankings. Eu tenho certeza que os 8 da Unesp, os 8 concluintes, poderão participar muito aí dos debates, melhorar essa comissão e tornar essa comissão em um grande escritório de gerenciamento de dados da nossa universidade. A segunda atuação que eu acho importante é pensar em indicadores não herméticos. Eu não estou falando aqui do hermetismo, não, né, da magia, eu estou falando de hermético de bem fechado, aquilo que o senso comum conhece por hermético. Os nossos indicadores, também apontados aqui, já pelos demais reitores, eles não dialogam facilmente com a sociedade. A sociedade não compreende com facilidade. Nós compreendemos, com certeza nós compreendemos, mas eu vejo que há necessidade, e eu vejo o trabalho ímpar do professor Marcovitch nessa direção, de pensar em indicadores que mostrem o impacto social das nossas universidades. E aí sim a universidade mostrando, através desses indicadores de impacto social, a sociedade irá reconhecer mais e dará cada vez mais valor, mesmo quando nós temos iniciativas para construir uma narrativa contra a universidade pública. Se a sociedade está munida desses indicadores, claro que facilmente essa narrativa não prevalecerá. Então, eu desejo, espero que os egressos, né, desse curso tenham essa capacidade
na contribuição, no estabelecimento desses indicadores, que fortaleçam e que promovam o fortalecimento da nossa legitimidade, né, cada vez mais com a sociedade. Muitos dizem que o nosso principal stakeholder é o governo, mas não é o governo. O principal stakeholder nosso é a sociedade, que paga os impostos para contribuir para o Tesouro do Estado, que retorna aqui, no caso das 3 estaduais, para o nosso financiamento. Nesse último minuto, eu gostaria de dar um exemplo bastante rápido para mostrar a importância desses indicadores. Eu comparei, sem muito aprofundamento, eu fui na Wikipedia pegar os dados da gripe espanhola, que ocorreu há 100 anos, né, em 1918. Imagina, se hoje é difícil nós levantarmos dados, né, com precisão, imagina em 1918. Então, você vai de uma gama gigantesca, né, tem avaliações até agora de 2018. Então, vai de 17 milhões a 100 milhões de mortos na gripe espanhola. A população, na época, beirava 2 bilhões, né, do mundo. Então, nós temos aí uma porcentagem que vai de 1% a 6% de morte, né, causada pela gripe espanhola. Depois de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, nós temos uma outra pandemia similar, né, que é a Covid-19. Olhando os dados, a população mundial hoje beira 8 bilhões, né, 7,8. Né? E os dados agora de outubro, de novembro, da OMS, colocava em torno de 1,3 milhão para 8 bilhões. Ou seja, então, essa nossa porcentagem hoje ela é 0,02%. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque foi a ciência, foi o desenvolvimento científico e tecnológico, foi o papel das universidades, né, quer sejam as públicas e as privadas, devotadas à pesquisa também, né, que permitiram que, depois de 100 anos, nós tivéssemos essa diminuição implacável. Né? Fomos pegos de surpresas, mas nós respondemos rapidamente, as universidades estão respondendo. Então, eu acredito que fortalecer, né, buscar o alinhamento, né, com os ODS, buscar a nossa atuação da universidade pública para resolver os problemas concretos da sociedade, gerar indicadores, isso será muito importante, acredito eu, professor Jacques, que daqui 100 anos não estaremos aqui, talvez não sejamos mais pegos de surpresa, ou teremos uma resposta muito mais ágil para evitar e diminuir, né, essa mortalidade, né, de pessoas frente a uma próxima crise sanitária que, porventura, ocorrerá. Olá, meu nome é Luiz Eugênio Melo. Desde abril desse ano, eu sou o diretor científico da FAPESP, pelos próximos 3 anos. Essa mensagem é para saudar e parabenizar vocês, concluintes desse 5º workshop de métricas. E, nesse sentido, o professor Jacques Marcovitch sugeriu um conjunto de questões que eu poderia endereçar. A primeira delas refere-se ao que a FAPESP espera das universidades sediadas no estado de São Paulo, tendo por horizonte 2022. Na prática, a FAPESP é possivelmente a instituição mais bem-sucedida das diversas fundações de amparo à pesquisa que foram criadas no estado de São Paulo. Ela é a primeira criada no final da década de 1950, início da década de 1960, tem mais de 58 anos de existência, e nesse período ela deu origem a várias outras instituições semelhantes. Uma das forças da FAPESP reside na sua inserção internacional, e essa inserção internacional tem permitido à FAPESP participar, por exemplo, do chamado Global Research Council. Esse fórum global de agências de pesquisa, a semana passada estava reunido e se debruçando sobre avaliação de pesquisa. Evidentemente, um tópico central nesse curso que vocês acabam de concluir, e nesse aspecto de avaliação de pesquisa, a questão central era de se usar cada vez menos indicadores numéricos e cada vez mais indicadores qualitativos. Evidentemente, é muito mais fácil trabalhar com indicadores numéricos e, por outro lado, eles
permitem o que é chamado de gamificação, isso é, você trabalha como se fosse um joguinho em vista a atingir aquele determinado critério ou parâmetro. Eu ironizo dizendo que é quase como se fosse um concurso de Miss, onde você tem que atingir essa ou aquela medida para ter sucesso, e evidentemente você busca atingir a medida não por qualquer outra coisa, mas para ter um melhor impacto ou desempenho, e não necessariamente o melhor desempenho sendo o objetivo per se, o objetivo primeiro. Então, o que dá para dizer é que, nesses 6 meses que eu estou à frente da diretoria científica da FAPESP, nós vimos nos debruçando sobre as questões de como medir e como avaliar a pesquisa, e, nesse sentido, o curso que vocês fazem certamente é importante para que a gente tenha uma massa crítica, uma massa de pesquisadores cada vez mais numerosa, cada vez mais bem capacitada, para articular esse pensamento e para gerar as possíveis soluções, as possíveis formas de nós estabelecermos esses processos avaliativos. A segunda pergunta que o professor Marcovitch sugere para mim é quais são 3 prioridades para que essa expectativa e visão de futuro se realize. Talvez os aspectos mais fundamentais sejam exatamente o que a gente está tendo hoje com a conclusão desse curso. Existirem pessoas capacitadas para articular esse pensamento, para articular esses critérios, e para que nós, consensualmente, possamos definir como fazer essas medidas e de que maneira nós podemos estabelecer essas medidas, tendo em vista objetivos de longo prazo. Evidentemente, a ciência e a tecnologia, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no estado de São Paulo e no Brasil ou no mundo, podem alcançar aspectos diversos. Talvez o principal deles, quando nós falamos da ciência, é o avanço do conhecimento. Conseguir colocar o ser humano não só na Lua, mas em Marte, em condições de que ele consiga viver, entender o planeta onde nós vivemos e que esse planeta não seja extinto antes dos nossos netos ou tataranetos estarem vivos e conseguirem olhar um pôr do sol ou ver uma chuva torrencial como essa que está acontecendo, como um fenômeno natural e da força e da beleza da natureza. Então, o objetivo de avançar o conhecimento é certamente fundamental e a FAPESP tem que trabalhar para isso. Mas a sociedade, muitas vezes, demora para enxergar a relevância desse avanço do conhecimento. Então, um outro aspecto fundamental é a implementação desse conhecimento, o que hoje vem sendo chamado de ciência de implementação, o que já vinha sendo chamado na minha área, que é a ciência da vida, da bancada para o leito, querendo dizer, do laboratório para o paciente que pode se beneficiar desse conhecimento. Então, a translação, a tradução do que nós fazemos enquanto cientistas para benefício da sociedade é um aspecto fundamental e nós temos que trabalhar também nesse aspecto. Então, não apenas produzir conhecimento novo, mas aonde e quando possível, transformar, transportar esse conhecimento novo para a sociedade. Tendo isso como objetivo, evidentemente, nós podemos daí estabelecer métricas que permitam mensurar o sucesso que nós estamos tendo e como induzir a sociedade e a comunidade científica para alcançar esses objetivos. A terceira e última sugestão de pergunta que o professor Marcovitch me coloca é qual poderia ser a contribuição dos concluintes do curso para viabilizar essas prioridades. E, de certa forma, eu já abordei isso um pouco, mas eu quero aqui endereçar sobre um outro aspecto. Todo ano, e agora é até apropriado falar disso, todo ano, conforme o ano se aproxima do seu final, nós olhamos para o ano que chega, pensando o que a gente vai fazer nesse ano que chega. São frequentes as frases, eu vou melhorar o meu inglês, eu vou perder um pouco de peso, eu vou passar mais tempo com os meus filhos, ou a minha esposa, ou os meus pais, ou que sejam objetivos vários que as pessoas possam ter na virada de ano. Uma das coisas que isso traduz é que, com frequência, nós abandonamos esses objetivos ao longo dos anos ou ao longo dos meses. Outros compromissos do dia a dia tomam o nosso tempo, tomam a nossa prioridade,
e nós nos esquecemos de fazer coisas que enxergamos como importantes, mas ainda assim não atribuímos a prioridade adequada. O que eu posso, então, sugerir é que esse curso que está se encerrando agora, no final de dezembro de 2020, possa ter continuidade na atividade de vocês, que vocês consigam se dedicar capacidade mental, tempo para pensar, refletir e agir sobre o que vocês tiveram oportunidade de vivenciar e aprender nesse curso. Em essência, é isso. Talvez, para finalizar, uma conclusão apropriada possa ser a separação, a distinção entre urgente e importante. O que vocês viram nesse curso é certamente muito importante e para vários é urgente também. No nosso dia a dia, o urgente toma conta e toma o espaço do que é importante. Com isso, nós adiamos várias coisas importantes mais para frente, mais para frente, mais para frente, e nunca damos conta de executá-las adequadamente. Então, eu quero que vocês pensem nesse curso e no que vocês aprenderam como uma atividade, uma função muito importante para a FAPESP, importante para o nosso Estado, importante para todos nós, enquanto habitantes desse planeta. É isso. Muito obrigado, professor Marcovitch, pela oportunidade de estar aqui me dirigindo aos concluintes do curso. Muito obrigado a vocês que fizeram e se empenharam nesse curso tão importante. Obrigado, um ótimo dia para vocês.